Seja S o subconjunto do plano cartesiano constituído pela união dos gráficos das funções f de x igual a 2 expoente x, g de x igual a 2 expoente menos x e h de x igual a logaritmo de base 2 de x, com x maior que zero. Para cada k maior que zero, seja n o número de interseções da reta y igual a kx com S, podemos afirmar que a linha A, n diferente de 1 para todo k maior que zero. A linha B, n igual a 2 para pelo menos 3 valores distintos de k. A linha C, n igual a 2 para exatamente 2 valores distintos de k. A linha D, n diferente de 3 para todo k maior que zero. E a linha E, o conjunto dos k maior que zero para os quais n igual a 3 é a união de dois intervalos disjuntos. Portanto, este é um exercício bem interessante. Para resolvê-lo, vamos fazer algumas considerações, mas inicialmente vamos começar por esboçar o gráfico, representar essas três funções graficamente, f de x, g de x e h de x. Portanto, este é o esboço do nosso gráfico. Nós temos o subconjunto S, constituído pela união das funções f de x, g de x e h de x. Portanto, f de x, g de x e h de x unidas formam o subconjunto S, em que n é o número de interseções da reta y igual a kx com o subconjunto S. Atenção que k é maior que zero e x também é maior que zero. Então, em diante, vamos considerar cada uma das afirmações, checar a veracidade ou a falsidade das mesmas. Primeira afirmação. Nós temos que n diferente de 1 para todo k maior que zero. Vamos checar se esta afirmação é correta. Para tal, vamos traçar uma reta, nesse contexto y igual a kx, em que k é maior que zero e x também é maior que zero. E vermos o número de interseção desta reta com o subconjunto S, com pelo menos uma dessas funções representadas. Se houver uma interseção, então significa que essa primeira afirmação está errada, pois ele diz que o número de interseção tem que ser diferente de 1. Então, esta é a minha reta de prova. Tanto esta reta, ao intersetar-se com o subconjunto S, eu teria um certo número de interseções. Então, eu preciso checar se o número de interseção será maior que 1. E podemos observar aqui que depois de traçarmos esta reta y igual a k1 de x, temos simplesmente uma única interseção. Essa interseção é visível. Nós temos aqui simplesmente um ponto de interseção, o que significa que quando eu traço uma reta, o número de interseção desta reta com o subconjunto S é apenas uma. Portanto, eu tenho aqui que n é igual a 1. Portanto, a ideia é que esta reta interseta com uma das funções, pois uma dessas funções faz parte do subconjunto S. Então, posso afirmar que a primeira afirmação é falsa, pois ela diz que o número de interseção tem que ser diferente de 1 para todo k maior que zero. Para todo k maior que zero, nós temos que o número de interseção vai ser simplesmente 1. Vai haver simplesmente uma interseção desta reta y igual a k1 de x com o subconjunto n. Então, a primeira afirmação é falsa. Vamos lá, começar já por excluir. Na segunda afirmação, nós temos que n é igual a 2 para pelo menos 3 valores distintos de k. Então, nós vamos traçar algumas retas de modo a obter duas interseções. Se nós encontrarmos duas interseções para pelo menos 3 valores de k, nesse contexto vamos lá traçar 3 retas, E se nessas 3 retas cada uma resultar em duas interseções com o subconjunto S, então esta afirmação será verdadeira. Caso contrário, será falsa. Então, ao traçarmos 3 retas, podemos observar que cada uma das retas ela vai intersetar o subconjunto S, portanto, vai intersetar duas funções. Ou seja, a primeira reta interseta-se com a função g de x e com a função f de x. Portanto, ela vai ser tangente
a um ponto da curva 2 expoente x. Então nós temos aqui quantos pontos de interseções? Temos 1 e 2. Temos 2 pontos de interseção. Quer dizer que esta primeira reta vai intersetar o subconjunto S, mas nesse contexto na função f de x, e g de x em 2 pontos. A segunda reta, ela de igual modo vai intersetar a função g de x e a função h de x. Ela também vai ser tangente à função h de x. Então temos 1 e 2. Temos 2 pontos de interseções da reta y igual a k2 de x com o subconjunto S, mas nas funções g de x e h de x. E por último, nós temos a terceira reta, y igual a k3 de x, que vai intersetar a função g de x e h de x, vamos chamar isso de ponto 1, e interseta mais adiante, mais uma vez na função h de x. Então nós temos 2 pontos. Isso quer dizer que para pelo menos 3 valores distintos de k, nesse contexto k1, k2 e k3, nós temos quantos pontos de interseções? Nós temos 2. Quer dizer que para pelo menos 3 valores distintos de k, nós encontramos quantos valores de n? 2, portanto 2 interseções. Então a afirmação 2 é verdadeira. Mas nós vamos para o exercício, pois tem ainda as outras afirmações. Vamos checar as outras afirmações e no final escrevermos então a linha correta, que nesse contexto será a nossa resposta. Na terceira afirmação, nós temos que n igual a 2 para exatamente 2 valores distintos de k. Podemos diretamente dizer que esta afirmação é falsa, pois na segunda afirmação nós já provamos que para pelo menos 3 valores distintos de k, nós encontramos 2 valores de n, ou seja, 2 interseções. Então, esta afirmação é falsa, pois ela aqui está a dizer que n é igual a 2 para exatamente 2 valores distintos de k. Claramente que não é exatamente 2 valores de k. Nós já provamos que para pelo menos 3 valores de pelo menos, isso significa que nós podemos obter mais valores de k. Então, a terceira afirmação é falsa. Vamos na quarta afirmação. Então, para a quarta afirmação, nós de igual modo traçamos 3 retas, não é? Y igual a k1 de x, e observamos que a primeira reta, y igual a k1 de x, ela já interseta, não é? Em 3 pontos. Portanto, ela tem 3 pontos de interseções. Interseta com o subconjunto S na função g de x e na função f de x ela interseta 2 vezes. Nós temos aqui primeiro ponto, segundo e terceiro ponto de interseção. Só a primeira reta já interseta 3 vezes. A segunda reta, ela de igual modo vai intersetar 1, 2 e 3. Quer dizer que para todo k maior que 0, isso significa que nós podemos obter 3 interseções. E a última reta também vai intersetar o subconjunto S em 3 pontos. Portanto, tem 3 pontos de interseções. Então, como a quarta afirmação afirma que n diferente de 3, quer dizer que o número de interseções tem que ser diferente de 3 para todo k maior que 0. E nós encontramos pelo menos 3 interseções. Então, podemos diretamente dizer que a quarta afirmação também é falsa. Vamos para a quinta e última afirmação. A quinta afirmação, ela diz que o conjunto dos k maior que 0, para os quais n é igual a 3, é a união de todos os intervalos disjuntos. Portanto, nós precisamos aqui compreender o conceito de intervalos disjuntos. Intervalos disjuntos são aqueles intervalos que não possuem elementos comuns. Então, vamos lá checar esta afirmação. Quando n é igual a 3, o conjunto dos valores de k maior que 0 é a união de 2 intervalos disjuntos. Podemos rapidamente observar que esta afirmação é falsa, pois, se aumentarmos a inclinação das retas, podemos encontrar 3 pontos de interseções para os 3 intervalos. Quer dizer que
Para cada um dos intervalos, nós temos 3 pontos. Portanto, nós temos primeiro intervalo, 3 pontos. Segundo intervalo, 3 pontos. Terceiro intervalo, 3 pontos. Então, nós não temos só 2 intervalos distintos. Nós temos 3 intervalos distintos. Daí que esta afirmação é falsa. E como resposta, nós encontramos a linha B. Nós vimos que n é igual a 2 para pelo menos 3 valores distintos de k. Então, podemos escrever resposta à linha B.